Mas Herculano escreveu o Espiritismo e chamou-o de o grande desconhecido. O grande desconhecido. Se conhecêssemos melhor, essa transformação seria mais rápida, vivenciando melhor o Espiritismo? Nossa, como haveria uma mudança. Interessante que vários conceitos espíritas vêm dos séculos e poderiam ter nos auxiliado na grande mudança. A reencarnação é incompreendida, mas veio entre os sacerdotes druidas, veio explicada por Jesus, veio na Índia, veio entre os esquimós, veio na África, e não, com Buda. E até hoje temos dificuldades em compreender esta lei libertadora, que não é para pagar dívida, como Herculano explica no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte. Não somos indivíduos inertes presos num aquário. Somos indivíduos livres na capacidade de escolher companhias espirituais e caminhos luminosos, mas continuamos a agir como crianças tolas. Herculano diz no livro Centro Espírita: se os espíritas soubessem a importância do centro espírita, o espiritismo seria o maior movimento cultural da Terra. É para isso que nós viemos. E não fazemos do centro novas igrejas. Luta por cargos, só rezar, o meu é melhor que o seu. Então precisávamos nos unir, o homem novo, na compreensão do que é o espiritismo. Libertação, consolo, formação de indivíduos novos na compreensão da finalidade da vida, que é o crescimento espiritual. E a construção do reino. Do reino. E eu adoro quando Herculano diz, não entra no reino o rico orgulhoso, mas tampouco entra o pobre revoltado. O critério não é o dinheiro, nem a inteligência, o critério é a bondade. O amar ao próximo como a si mesmo. Esse livro é pequeno, um pequeno, grandíssimo livro. Extraordinário. E quando este escritor extraordinário, esse trabalhador, quanto mais o Espiritismo, encontra Chico Xavier? Os dois se afinaram, aliás, principalmente os três. Tanto que quando Emmanuel quis escrever de uma forma com jornalista, ele escolheu José Herculano Pires. E dizia sempre, Nena Galves, que é como uma irmã de Chico, publicou no livro Para Sempre Chico, Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Os três combinavam nos pensamentos, no modo de conversar, na amizade. Herculano adorava Chico, que apresenta na revista O Planeta como o maior paranormal de todos os tempos. Chico ia sempre visitar Herculano. É claro que iam Chico, André Luiz, Emmanuel e outros acompanhantes. Uma turma assim muito especial. E nessa época minhas crianças eram muito pequenas, eu não podia ir. Mas eu sabia as notícias, ficava feliz e fui por eu mesma durante o dia e outras vezes visitar Chico Xavier. Mas minha mãe me encantava contando que Chico tinha um fenômeno de efeitos físicos, aliás, muitos comentam que materializava perfume. Mas na humildade dele, ele não queria mostrar que ele tinha esse fenômeno. Então, quando a sala se enchia de perfume, diz que um perfume delicioso, e alguém falava, nossa, que perfume! Chico como que se encolhia e mudava de sala, como se dissesse, olha, eu não tenho culpa. Humilde, simples, querido. Eu gostaria de ter ficado com os dois, com os quatro, André Luiz e Emmanuel, ouvindo o teor daquela conversa, da compreensão, do amor entre esses espíritos que devem estar trabalhando, unidos, conversando no mundo espiritual. Dona Heloísa, os três se encontram mais proximamente na construção desses 4 livros. Chico Xavier pede licença, Na Era do Espírito, Astronautas do Além, Diálogos dos Vivos. Começa aí e se estende até a sua conclusão um encontro muito especial. Então, Na Era do Espírito, em 1972,
Chico se prepara nas suas reuniões, abre uma página do Evangelho, apresenta um tema para os presentes e então surgem as dúvidas. Emmanuel faz a psicografia como lhe é próprio, com excelsa grandeza. Nossa, muita propriedade. E o material vai para o Herculano e Herculano escreve um terceiro texto falando sobre a mesma temática. Estabelece assim um vínculo extraordinário entre os três também para a produção das obras. E são temas extremamente instigantes do cotidiano da década de 1972, em 73 e 74, mas para os nossos dias. E daí eu faço uma pergunta para a escritora. A atualidade é algo que acompanha a obra espírita? Sempre? A obra espírita e os grandes espíritos, os grandes pensadores são atemporais. É um absurdo quando falam em atualizar Kardec, ou Jesus ou Moisés, porque eles são sempre atuais, eles estão além do nosso tempo. Eles têm uma visão diferente do universo. E isso aparece sempre quando eles se encontram. É lindo. Olhando temas atuais, como se diz, temas do cotidiano, do dia a dia, eles conseguem transportar, dilatar para o indivíduo universal. Indivíduo universal que se expressa na Terra, apresentado pelos escritos da Idade Média ou antes, continua o mesmo apresentado agora. Machado de Assis é atual, Dostoiévski é atualíssimo, Leon Tolstói. O homem evolui, mas os problemas básicos, as vivências básicas são as mesmas, a requererem sempre a mesma solução: desenvolvimento do amor, do respeito ao próximo.